E o presidente americano, Donald Trump, em meio a toda esta questão tarifária, não só aqui com o Brasil, mas pelo mundo, tem uma preocupação em mente e, digamos assim, no seu gosto, literalmente gosto, a receita da Coca-Cola. Fernando Nakagawa, por quê? O que aconteceu com a receita da Coca-Cola ou o que pode acontecer com a fórmula secreta? Né? É uma das receitas mais secretas do mundo e sobre a qual Donald Trump, que tem poucos problemas hoje para resolver, né? Pouca coisa para resolver, decidiu escrever sobre isso nas últimas horas nas redes sociais. Escreveu ali, Donald Trump, tenho conversado com a Coca-Cola sobre o uso de açúcar de cana verdadeiro, em caixa alta, na Coca-Cola nos Estados Unidos. E eles, a Coca-Cola, concordaram. Gostaria de agradecer a todas as autoridades da empresa. Será uma ótima iniciativa deles. Vocês verão, é simplesmente melhor. O que está acontecendo, Yuri? Nos Estados Unidos, o refrigerante, que é símbolo daquele país, não usa açúcar real, nas palavras de Donald Trump, usa xarope de milho na fórmula. Isso gera, segundo quem gosta muito do refrigerante, um sabor um pouco diferente. Tanto que você vai nos Estados Unidos, e não é só nos estados que fazem fronteira com o México, você vai em Nova York, por exemplo, na Califórnia, em São Francisco, em Los Angeles, várias lojas vendem a garrafinha, a latinha da Coca-Cola mexicana. Por quê? Porque ela é feita com açúcar de cana. E tem a versão da Coca-Cola com a tampinha amarela, que é a versão kosher, que é para a comunidade judaica, que também usa cana-de-açúcar. E também dizem que é mais gostosa do que a outra. O fato é, a Coca-Cola não confirma a mudança da fórmula, mas agradeceu, num comunicado à CNN, o entusiasmo deste cliente do refrigerante e disse que novidades podem ser anunciadas em breve. Não sei se você tem essa informação. Cliente, de fato, ele é, só que ele toma uma versão diet. Exatamente, ele não bebe a Coca-Cola com açúcar, a original. Então, ele bebe a Coca-Cola Diet. Inclusive, existe um botão vermelho na mesa dele, no Salão Oval, para pedir Coca-Cola. Ele aperta e aparece assim? Não é assim, vem uma pessoa. Mas ia ser legal. Poxa, se eu fosse presidente dos Estados Unidos, acho que eu ia mandar instalar isso lá na sala. Já pensou? Você aperta o botão, aí vem ali assim? Seria sensacional. E aí, assim, para além dessa história toda que é curiosa, né? Por se tratar de uma fórmula que é absolutamente secreta e muita gente gostaria de saber. Falam que está num cofre a receita desse refrigerante. O fato é que ontem, quando ele tuitou isso, o mercado financeiro reagiu. Duas das maiores produtoras de xarope de milho lá nos Estados Unidos tiveram quedas de 3%, 4% as ações negociadas na Bolsa. Hoje, as ações continuam caindo perto de 2%. E nessa história, tem um país que pode se dar bem, o Brasil. Porque o Brasil... A depender da tarifa, né? Porque o etanol o setor sucroalcooleiro, né? Falando sério, o Brasil já tem questões comerciais com os americanos, há muito tempo, né? Porque o açúcar brasileiro não consegue entrar necessariamente no mercado americano. Mas o Brasil é o maior produtor e maior exportador de açúcar de cana, que segundo o Trump é o açúcar real, e poderia ganhar algum mercado nos Estados Unidos. A ver, os Estados Unidos têm uma produção de cana bem pequenininha e não conseguiria atingir ou atender toda essa demanda da Coca-Cola. O fato é que hoje, quinta-feira, depois do tweet do senhor Donald Trump, as empresas que produzem xarope de milho estão caindo e os produtores do meio oeste americano que produzem milho, que são eleitores tradicionais do Partido Republicano e gostam de Donald Trump, estão pistola com essa possibilidade, porque esse refrigerante pode até ser gostoso, mas tem açúcar para dedéu. Então, leva açúcar, seja ele de milho ou de cana. Muito isso, obviamente, é um grande cliente. 6 colheres de sopa, não é isso? Não sei, é um monte. Bastante açúcar. Mas o que é curioso é isso, né? Donald Trump dando pitaco na receita da Coca-Cola, a de açúcar, sendo que ele toma a Diet Coke. Eu não esperaria nada diferente do senhor Trump. Bom, enfim. Só que isso é isso, né? Tem uma série de consequências e, no fim das contas, né, aquela palavra que é tão preciosa para o setor privado, previsibilidade, é o que menos se tem acontecido literalmente out of the blue, com um tweet, com uma postagem, acaba tendo esse reflexo aí na cotação de empresas listadas em bolsa, de
commodities, né, do milho e por aí vai. E, de fato, a indústria do milho, né, a produção de milho nos Estados Unidos é importantíssima. O etanol deles é feito de milho. E aí só uma última curiosidade de Coca-Cola, assim, que como o fato de ser uma empresa símbolo dos Estados Unidos, outra história engraçada, interessante disso, é que Warren Buffett, que é o maior investidor individual do mundo, também fez essa empresa voltar a produzir a Cherry Coke, que é aquele refrigerante de cola com sabor de cereja, que eu, inclusive, acho bem ruim, aliás, né? Mas aí ele, o Warren Buffett, o homem mais rico do mundo, já foi, né? O maior investidor do mundo, ama esse refrigerante. E ele pediu que a Coca-Cola voltasse a produzir porque eles tinham descontinuado esse refrigerante. E já que ele tem um montão de ação da Coca-Cola, a empresa fez o que o dono queria e voltou a produzir a Cherry Coke. É isso. Bom, Fernando Nakagawa, muito obrigado por enquanto. Se você não trouxe na mala, né, uma Coca original, porque aí a gente poderia fazer a prova do gosto aqui, o teste aqui, ia fazer o teste cego com o Fernando Nakagawa, sentir, ver se o paladar dele está apurado. Obrigado, Naka. Boa tarde.